semestre mais difícil, mas segundo meus amigos veteranos, o mais difícil até agora. Oiê, eu sou a Gabriela, eu faço medicina no exterior e gravo uns vídeos para quem quiser me escutar. Nesse vídeo eu vou fazer um feedback de como foi o meu segundo ano, terceiro semestre, ou primeiro semestre do segundo ano. E eu adianto que foi um semestre muito desafiador. Foi um semestre que exigiu muito de nós, com provas com nível de dificuldade relativamente grande, em que 90% das questões eram todas abertas. Ou seja, não tinha muito pra onde fugir. Ou tu sabia a resposta, ou tu não sabia. Você tem que lembrar exatamente o que o professor tá pedindo naquela parte, né, pra escrever. Se você escrever alguma coisa fora daquilo, ele já cancela, né, tua questão. Além disso, nesse semestre também, nós tivemos nossas primeiras provas orais. Prova oral é você e o professor lá falando, né, então não tem assim... Ou você sabe também, ou você sabe. Então, resumindo tudo isso, foi um semestre em que tivemos provas orais, provas discursivas em sua maior parte. Nós tivemos a maior quantidade de matérias nesse semestre também. E de forma bem sucinta, eu vou falar sobre as 9 matérias que tivemos esse semestre. Aqui, eles dividem em matérias grandes e matérias pequenas. Eu acredito que seja por conta da carga horária. Maior carga horária, maior quantidade de conteúdo, né, que a matéria tem. Das matérias grandes, por ordem de dificuldade, na minha opinião, parênteses, né, na minha opinião, foram as matérias de imunologia, microbiologia, fisiologia e depois embriologia. Embriologia, das matérias difíceis, foi a que tinha menos quantidade de conteúdo. Então, tu podia ir pelos slides que tava tudo certo pra prova. Mas eu gostava de ler o livro. Eu gosto de ler o livro. Fisiologia foi uma matéria que eu não tava achando difícil, entende? Mas assim, as provas dessa minha professora estavam assim um pouco confusas. Então, eu não consegui ir bem nas primeiras provas dessa professora, o que deu uma atrapalhada no final do semestre. Então, por isso que eu achei que essa matéria ficou com grau de dificuldade também. Depois eu coloquei microbiologia, porque essa matéria é repleta dos detalhezinhos e os slides do meu professor também eram enormes, eram imensos os slides dele. Então, a gente tinha que focar muito nisso, né? Muito nesses detalhes e pensar o que ele possivelmente vai colocar na prova. E a partir daí estudar de uma forma mais eficiente. O livro, eu tentei ler, eu juro que eu tentei ler o livro dele, mas ó, o livro é tão grande, que assim como de fisiologia, eu li de formas pontuais. Ou seja, quando eu não entendia algo no slide, eu ia pro livro. Assim que eu fiz para microbiologia e para fisiologia. Mas esse semestre eu vou tentar fazer diferente. Eu vou tentar ir pelo livro, assim, e ler o capítulo todo do livro, porque eu senti essa diferença, né? Que é melhor ir pelo livro também, dá mais confiança. E depois coloquei a matéria de imunologia como a mais desafiadora de todas. Por que eu falo isso? Porque imunologia é você imaginar as coisas, porque é um universo muito micro, sabe? É um universo de receptores. Por exemplo, como que o meu corpo vai saber que eu tô com uma infecção em alguma parte do meu corpo? Ou como o meu organismo vai saber se tem a presença de algum micro-organismo dentro de mim? E como as minhas células de defesa vão saber onde tem que atacar? Sabe? Então a gente aprendeu que existem citocinas, existem essas células específicas que emitem como se fosse um alarme para que possa haver a destruição desses micro-organismos. E cara, tipo, depois que tu entende, é tranquilo. Tranquilo, né? Depois que você entende, passa a ser mais, sabe? Tipo, uma coisa leva a outra e você começa a entender. Mas, gente, o primeiro baque, assim, a primeira vez vendo essa matéria, eu não sabia nem onde eu tava, entende? De tão desafiador que eu tinha achado essa matéria. É sobre isso, né? Eu acho que tudo é sobre isso. Primeiro você tem esse choque com a matéria, depois você vai entendendo, depois você vai se acostumando e
pegando o fio da meada, como dizem, né? E agora sobre as matérias pequenas, também por ordem de dificuldade. Que rufem os tambores. A primeira que eu coloquei aqui foi Guarani. Gente, vocês acreditam que a gente tem aula de Guarani? Eu gosto muito de aprender outras línguas, sabe? Foi assim com inglês, foi assim com espanhol. Eu também aprender um pouquinho de francês pela internet mesmo. Com Guarani, que loucura que foi isso. Não tinha palavra nenhuma que eu podia fazer associação, porque era tudo diferente, era tudo, sabe? Era tudo muito diferente do que eu já tinha visto. E aqui eu trago uma informação. O Paraguai é um dos únicos países que tem duas línguas como oficiais do país. Por exemplo, é o Guarani e o espanhol. E aqui eles conseguem ainda falar o português muito bem. Então é um dos motivos para eu admirar tanto esse país, o que eu estou vivendo agora. A única coisa de Guarani que eu achei que fazia muito sentido na minha cabeça foi os números. Porque se você sabia até os 5 primeiros números, os outros iam se encaixando, entende? Aí dava pra fazer associação, era bem mais da hora, bem mais entendível assim. E isso servia também pros meses, já dava pra usar pros dias da semana, dava pra usar pra tudo isso. Outra coisa, a minha professora recomendou esse aplicativo aqui, que para alguns celulares não tinha aplicação do Guarani, e era só pelo computador que dava pra entrar. E foi um aplicativo muito bom, sabe? Tipo, as palavras básicas, assim, ele ensinava. Então dava pra estudar por ali também. A segunda matéria que eu coloquei aqui, pequena, é metodologia da investigação. E por que eu coloquei essa matéria aqui? Gente, eu só coloquei ela aqui devido à confusão que deu no finalzinho do semestre. Porque ela não foi uma matéria difícil, a gente nem teve aula direito dessa matéria. A professora dava aula um dia, aí depois dava aplicação na outra semana pra gente fazer a matéria. A gente teve as aulas certinho, seguimos o cronograma. Mas eu coloquei essa matéria devido à confusão que aconteceu entre a professora, que estava dando aula pra gente, e a chefe de cátedra, que é a chefe da disciplina, sabe? Que controla a coordenadora da disciplina em si. Porque assim, essa coordenadora, ela queria que a gente fizesse o trabalho em formato de banner. E a nossa professora orientou a gente a fazer em formato de Vancouver, que aqui é tipo a ABNT do Paraguai. Então, a gente escreveu 15 páginas no formato Vancouver, e faltando 2 semanas de aula, a gente teve que transformar essas 15 páginas em um banner. Gente, que loucura! E junto com isso, nesse meio termo, assim, tava tendo várias provas. Então, além das provas que a gente tinha que dar conta, tinha essa questão do banner que a gente tinha que, do nada, assim, fazer um negócio totalmente diferente do que a gente já tinha planejado. Mas graças a Deus deu tudo certo. A segunda matéria que eu trouxe aqui foi a optativa 2, que eu chamo carinhosamente de Introdução à Bioestatística, porque meu professor falou que é o que isso é, o que essa matéria foi. Isso porque tem tanto a parte da informática básica, quanto a parte de fazer continha. Inclusive, a gente teve até que usar calculadora científica, que eu nunca pensei na minha vida que eu ia usar uma calculadora científica. A outra matéria que eu trouxe aqui foi ética médica. Foi, de fato, uma matéria muito importante. A gente trabalhou muita coisa em relação à área da medicina, em relação, sabe, temas que é considerados tabu, sabe, de refletir mesmo sobre esses temas. Só que, assim, as questões da minha professora eram um pouco confusa, sabe? E mesmo as questões sendo um pouco confusas, te levavam a uma reflexão. E eu acho que sim, esse é o objetivo da matéria, levar a reflexão e tudo mais. E a última matéria que eu trouxe aqui foi Medicina da Comunidade. E foi uma matéria muito gostosinha de estudar, foi uma matéria muito boa de ter, né? Nós íamos conhecer uma comunidade aqui no Paraguai pra aferir pressão dessas pessoas na comunidade, né? Fazer os signos vitais, né? Só que acabou não dando certo, devido a uma manifestação que estava tendo bem no momento que nós íamos para as comunidades, foi cancelado. E nós fizemos essa prática de aferir pressão dessa matéria na própria comunidade, na faculdade. Então, foi aquele vídeo da aferir pressão, vai sair o vídeo disso ainda. Então, fazendo um feedback da Gabriela pra Gabriela, eu anotei algumas coisas que eu poderia ter feito melhor esse semestre. Eu senti que faltou me organizar melhor, eu senti que faltou aproveitar minhas anotações em sala de aula,
faltou planejamento, faltou equilíbrio emocional, faltou disciplina, faltou descanso, faltou me alimentar melhor, faltou fazer exercício e meditar. E como eu disse nesse vídeo aqui, ó, eu vou deixar o tag, esses podia, só vai ser útil e proveitoso se eu pegar essas coisas aqui que eu disse que eu devia ter feito e de fato fazer no próximo mês, no próximo semestre, no próximo ano, para a próxima prova. Porque senão, só fica lá amor e reclamação. E é o que a gente não quer aqui. Então fica aqui de dica. Se você também passou por um semestre difícil esse semestre, ou enfim, faça isso. Escreva uma listinha das coisas que você deveria ter feito melhor. Faz tudo, sabe? Analisa. Como que foi sua saúde mental, sua saúde emocional? Como que foi sua alimentação? Você fez exercício físico? Analisa tudo isso. E tenta fazer as mudanças no próximo semestre. Porque é assim que você vai conseguir se tornar uma pessoa melhor, um estudante melhor. E sempre tá nos aprimorando dia após dia. Que é o nosso objetivo por aqui, não é? Sempre buscar sermos pessoas melhores. E de fato ajudar as outras pessoas com o nosso aprimoramento. Então, meu povo, a ideia desse vídeo foi só isso mesmo, fazer esse feedback desse semestre. Na minha opinião, o que mais importa é a gente corrigir essas coisinhas, né? A fim de se tornar estudantes melhores, mais produtivos e mais eficientes. O problema é quando a gente pega esses podia e varre, ó, pra debaixo do tapete e esquece lá, fingindo que tá tudo certo. Então bora mudar algumas coisinhas aí na sua vida de estudante e me conta aqui o que você quer mudar pro próximo semestre. O que você quer fazer melhor no próximo semestre. Tô curiosa pra saber. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Até o próximo. Bye!